Abra suas Bíblias, por favor, em 2 Timóteo capítulo 3 e vamos ver o versículo 16. 2 Timóteo 3, versículo 16. Agora, o que é importante entender é que acreditamos que a Bíblia King James é a pura palavra de Deus. Se você não acredita que ela seja totalmente perfeita, você não tem autoridade final para saber o que está certo ou errado nela. Se você acredita que a Bíblia contém erros, como vai saber se alguma das palavras do versículo que está lendo não é errada e ensina uma falsa doutrina? Uma palavra pode fazer uma grande diferença, uma grande mudança. Por isso acreditamos numa Bíblia perfeita, Escrituras perfeitas. Os críticos que não acreditam na perfeição das Escrituras insistem que os originais, apenas os originais foram perfeitos. Então, em outras palavras, ao se referirem a originais, eles estão se referindo ao primeiro escrito que Pedro, Paulo, os apóstolos e Isaías escreveram, os primeiros papéis em que eles escreveram. Contudo, segundo eles dizem, as cópias e os milhares e milhares de manuscritos que depois foram se espalhando não são inspirados, não são perfeitos. Então é isso que vamos discutir. Vamos discutir por que cremos que não somente os originais, mas também as cópias e muitas das traduções derivadas deles são perfeitas. Cópias e manuscritos derivados deles. Isso se aplica tanto aos originais quanto às cópias. Vamos ver 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz algumas escrituras? Não. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus. Portanto, observe aqui. Acreditamos em toda a escritura, o que inclui tudo que é chamado de escritura. Você chama isso de escritura, sim ou não? Se você chama isso de escritura, então automaticamente tudo isso aqui foi dado pela inspiração de Deus. Entenda, há muitas definições diferentes para essa inspiração, mas vou trabalhar com a mais simples, que é meio que um consenso entre os estudiosos e pregadores da Bíblia. Inspiração significa Deus respira, ou seja, cada respiração e cada palavra de Deus. Está vendo? Então, acreditamos que isso é dado por inspiração. Inspiração. Deus respirou. Mas a questão agora é essa. Como podemos alegar que cada palavra na Escritura é perfeita e respirada por Deus, uma vez que, segundo os estudiosos, existem muitas discrepâncias e erros, e por isso não podemos acreditar em toda a Escritura, principalmente nas cópias feitas em cima do que Deus respirou. Contudo, a Bíblia diz toda, certo? É isso que ela diz. Toda a Escritura, isto é, toda a Escritura. Só que os estudiosos dizem que esse toda a Escritura não se refere às cópias, e sim apenas aos originais. No entanto, cremos que não. Cremos que isso inclui cópias. Como sabemos disso? Dê uma olhada no versículo 15. No 15 temos uma evidência. Paulo disse no versículo 15 de 2 Timóteo: desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras. Timóteo tinha acesso às Escrituras quando ainda era um menino. Você acha que uma criança pequena teria o original de Isaías consigo? Não. Provavelmente ele tinha uma cópia, percebe? Portanto, veja que todas as cópias que se espalharam, mesmo aquelas disponíveis para crianças, eram consideradas perfeitas. Isso significa que não somente os originais, mas também as cópias, eram consideradas perfeitas. Vejamos também Lucas, capítulo 4. Capítulo 4. O que é considerado Escritura? O que é considerado Escritura? É só os originais? Bem, olhe para Lucas, capítulo 4, versículo 17. Lucas, capítulo 4, versículos de 17 a 19. Jesus leu as Escrituras. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz aqui: e foi-lhe entregue o livro de Isaías. Então ele tinha o livro de Isaías.
E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito. Você honestamente acha que Jesus tinha o original de Isaías? Alguns estudiosos podem dizer que sim, pois ele fez um. Bem, olhe para o livro de Atos. Isso é um problema. Veja Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Vamos fazer de conta... Olha, é claro que eu não acho que alguém em sã consciência realmente pense que Jesus tinha o original de Isaías. Mas vamos fazer de conta que alguém diga isso. Lucas capítulo 4 é uma evidência de que Jesus deve ter usado uma cópia, de que aquilo devia ser uma cópia. E essa cópia foi chamada de quê? De Escritura. Então, alguém pode dizer, não, isso era tão somente o original. Bem, olhe para Atos capítulo 8, versículo 30. Este é um homem da Etiópia. A Bíblia diz, e correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, tu entendes o que lês? O livro do profeta Isaías. Agora veja o versículo 27. Versículo 27. E levantando-se foi, e eis que um homem da Etiópia... Etiópia? E no versículo 28 diz que esse homem da Etiópia lia o profeta Isaías. Opa! Então temos um livro com o etíope e um que foi lido por Jesus no templo de Israel. Então, se Jesus leu o original, que foi chamado de Escritura, como Atos capítulo 8, versículo 30 diz que o etíope estava lendo a Escritura? Qual dos dois tinha o Isaías original? Percebe? Como pode ver, os dois tinham cópias, ou pelo menos um deles tinha que ser uma cópia, o que pouco importa, pois ambos são chamados de Escritura, e a Bíblia diz que toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus. Sendo assim, não se trata só de originais, mas também de cópias. Vejamos Êxodo 34, Êxodo capítulo 34. Sabia que as palavras de Deus que foram escritas aqui foram as primeiras palavras escritas de Deus? Sabia disso? As primeiras palavras escritas de Deus, sem contar o livro de Jó, excluindo ele. Olhe para Êxodo capítulo 34, versículo 1. A Bíblia diz, e disse o Senhor a Moisés, lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras. Então Moisés tinha os 10 mandamentos, certo? Agora, caso conheça essa história na Bíblia, você sabe o que Moisés fez com os 10 mandamentos? Ele quebrou as tábuas. Ele não agiu corretamente. Ele realmente quebrou os originais. Os originais se foram. Então, o que Deus disse para Moisés fazer? Se você olhar para Êxodo 34, versículo 1, lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e escreverei sobre estas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Veja, Êxodo 34, versículo 1 mostrou que essas eram cópias. E essas cópias foram dadas pela inspiração de Deus. E seus originais já não existiam. Portanto, não é porque não temos os originais hoje que não temos as palavras de Deus. Elas permanecem. Vamos olhar para Jeremias. Jeremias capítulo 36. Jeremias capítulo 36. Agora, muitos críticos fanáticos acusam os crentes no texto tradicional da Bíblia, dizendo, oh, você crê em dupla inspiração, você não crê numa só inspiração, pois Deus inspirou uma vez, mas então você crê que ele teve que fazer isso outras vezes. Bem, na verdade é o que a Bíblia diz. Ela ensina a dupla inspiração, mesmo que indiretamente. Jeremias 36. Jeremias 36. Versículo 2. Toma o rolo de um livro e escreve neste todas as palavras que eu tenho falado para ti contra Israel e contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até este dia. O que aconteceu com esse rolo? Vou te dizer o que aconteceu. Versículo 22. Então o rei assentou-se na casa de inverno no mês 9, e havia um fogo na lareira, queimando perante ele. Versículo 23. O que dizem suas duas últimas linhas?
até que todo o rolo se consumiu no fogo. Opa, lá se foi seu original. Jeremias 36. Vamos entrar em pânico como os estudiosos que você conhece. Oh, os originais se foram! Não temos mais as palavras perfeitas de Deus! Não queime! Não queime! Se James White estivesse aqui hoje, tivesse o original de Isaías consigo e nós queimássemos o livro, ele enlouqueceria, ficaria bêbado, faria uma tatuagem e diria: Não! Não queime isso! Nós morreremos! Precisamos disso! Precisamos disso? Nada de pânico. Veja o que Deus fez com Jeremias. Veja o versículo 32. Então tomou Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, o escriba, o filho de Nerias, que escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. Observe que era uma cópia do original. Agora, olhe só a próxima linha. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Ó, temos outro problema. Agora eles acrescentaram palavras ao texto original. Dê uma olhada, é dupla inspiração. Veja Provérbios 25. Provérbios 25. Em sua Bíblia, o livro de Provérbios 25. Você sabia, livro de Provérbios 25, que os judeus tinham como parte de suas escrituras livros não originais? Eram cópias. Como assim eram cópias? Não eram originais? Eram cópias? Provérbios 25 era uma cópia, não um original. Provérbios 25, versículo 1. Estes também são provérbios de Salomão. Está vendo? Esta foi a primeira vez em que eles tiveram o provérbio 25 em mãos, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Opa, temos um probleminha aqui. Certo, veja Deuteronômio 17. Deuteronômio 17. Sabia que os originais, entre aspas, que os judeus tinham da lei de Moisés foram baseados numa cópia? É uma cópia. É uma cópia. Veja Deuteronômio capítulo 17 e dê uma olhada no versículo 18. Veja isto. A lei de Moisés também era uma cópia. A Bíblia diz aqui: e acontecerá aqui, quando ele se assentar no trono do seu reino, que ele escreverá para si uma cópia desta lei. Opa, parece que os estudiosos não entendem isso. Vamos ver mais um. Josué 8:32. Josué 8:32. Ok, se você acha que tão somente os originais foram inspirados, considerados escrituras dadas pela inspiração, a Bíblia discorda. Olhe para isto. Os originais foram perdidos várias vezes. Deus se desfez dos originais, para falar a verdade. Foi ainda mais drástico. Deus se desfez dos originais. E quando os originais somem, Deus não se apavora. Ele entende que suas palavras seguem em frente e continua chamando de escritura. Josué 8:32 é outro exemplo. E outro exemplo é Esdras. Não veremos Josué, mas o outro é Esdras 4:11. Vá para o livro de Esdras, tudo bem? Vamos ver um desses versículos agora, certo? Vá para o livro de Esdras, capítulo 4. Você verá que é ainda mais drástico. You're gonna notice this just makes it even worse. Didn't you know that the original Sabia que nesse caso se trata de um original baseado numa cópia e não de uma cópia baseada num original? Fica mais drástico, mais drástico. Agora não temos uma cópia baseada num original. É um original baseado numa cópia. As coisas só pioram. Não que isso seja um problema para Deus. Portanto, veja um exemplo. Vamos ver um exemplo no livro de Esdras, capítulo 4. Veremos o versículo 11. Veja isto. Este é um original. O original em que o livro de Esdras foi escrito foi baseado numa cópia de uma carta. Versículo 11. Esta é a cópia da carta que eles enviaram a ele. Do versículo 11 até o final do capítulo é tudo cópia de uma carta. O Esdras original teve base numa cópia. Agora, se isso não é o bastante, olhe para Atos. Há muitos outros versículos que não poderemos ver, como por exemplo, Atos capítulo 17, versículo 11, também o capítulo 21 de Mateus, versículo 42,
And there's also E também João capítulo 5, John versículo chapter 5, verse 39. 39. And Agora, se você não acredita nisso que está vendo, se acha que apenas os originais são dados pela inspiração de Deus, me desculpe, mas você é um idiota. Por que não olha estes versículos? O que é isto? Não é evidência suficiente? Só se você tiver um monte de doutorados e diplomas de grego e hebraico para ser insano ao ponto de ignorar estas evidências. Só o grego e o hebraico fazem isso com você. O ensino superior sempre faz isso com você. Oh, não, 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 não. Você está sendo ridículo. Bem, por que você acreditaria que seu tataravô veio de uma pedra? É o que o ensino superior faz contigo. Faz você perder o bom senso e a sanidade. O ensino superior te faz pensar que está tudo bem e normal em dois homens se beijarem, e em todo tipo de relação sexual. É isso que o ensino superior faz você se tornar. Muito inteligente. Só que não te faz mais inteligente. Se você olhar para todos estes versículos que não li, verá que é mencionado várias vezes que eles tinham escrituras disponíveis. Eles tinham escrituras disponíveis. Portanto, repare aqui, eles não tinham os originais, mas Deus considera essas cópias como escrituras. Não há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. E o que ele diz sobre escrituras? Toda a escritura é o quê? É dada pela inspiração de Deus. Toda ela.